celular e eu deixei o YouTube no computador. Ela fala tão bonitinho. É. Então, já tá passando, gente. Pelo que eu tô vendo aqui, acho que já tá Entrou. passando. Entrou? Entrou. O YouTube no computador. Quem é Ela Rui fala Guimarães? não, eu tô tentando ver aqui pela. Então, já tá passando, gente. Pelo que eu tô vendo aqui. Ó, já tá passando. Vamos começar? Entrou. O YouTube no computador. Vamos começar então. Rejane, Rose, podemos começar? Ó, dá para ir pelo celular mesmo? Dá, meu Dá, amor. né? Dá, porque eu vou passar os slides. Só vamos começar direitinho, que aí essa parte aí, até aí eu corto, né? Para na hora de postar. Aí essa primeira parte eu corto, porque foi as nossas preparações. Dá para ir pelo celular mesmo? Dá, né? Pode. É porque tá repetindo, né? O... Eu corto, né? Pra na hora de postar. Aí essa primeira parte eu corto. Legal. Tá passando. Vamos então. 1, 2, 3 e já. Aí começa, tá bem? Tá repetindo, né? Eu corto, né? Então. Vou começar então. Isso. 1, 2, 3 e já. Boa noite a todos. Para nós é um prazer muito grande estarmos aqui em mais uma live do Mix Potencial. E hoje nós estaremos na nossa 8ª live comentada com o tema Funções Executivas no contexto do Mix Potencial. E temos nessa noite duas convidadas especialíssimas, a professora doutora Érica Cambraia Gomes, que é a idealizadora e coordenadora do projeto Mix Potencial. E conosco também a professora e psicopedagoga Rosemar Alexandrina Meyer. Então, entregamos esses próximos momentos a elas e vamos aproveitar bastante esse conteúdo que é tão importante das funções executivas. E qualquer dúvida, qualquer comentário, qualquer pergunta, vocês podem fazer no chat ao lado, que nós estaremos aqui para responder e ajudar para qualquer necessidade. Obrigada. Boa noite, Rejane. Boa noite, Rose. Uma alegria estar aqui com vocês. Mais uma live, mais um momento especial que eu tenho certeza que vai contribuir com o nosso crescimento e com o crescimento do nosso grupo de estudo. Né? Não posso deixar de falar o nosso grupo de estudo do livro Mix Potencial que nós fazemos. Temos um grupo de estudo permanente e essas lives fazem parte de um dos nossos projetos que se chama Força Mamãe, que são lives que podem informar o público de uma maneira geral, o público educador, e que podem contribuir para o nosso grupo de estudo também. Então, neste momento, o nosso grupo de estudo está iniciando, lá na página 32, está iniciando o assunto funções executivas, de forma que essa live também tem, além de estar divulgando o assunto, além da gente estar compartilhando tudo que nós estudamos, essa live também tem a caracterização de complementar o grupo de estudo do livro Mix Potencial. Rose. Oi, boa noite. Boa noite, Érica. Boa noite, Rejane. Nós estamos aqui para falarmos, né, sobre as funções executivas e o que é a função executiva? O que vem a ser a função executiva, né? A função executiva, ela é o conjunto das habilidades e capacidades cognitivas que nos permitem executar ações necessárias para atender um objetivo. Né? Essas funções executivas estão contidas dentro do livro Mix Potencial, porque a função executiva é um mix de habilidades, né, que o ser humano tem que desenvolver, né? E
E essas funções executivas, ela faz com que a gente consiga planejar, se organizar, executar nossas ações. Elas são desempenhadas no córtex pré-frontal. E nós não nascemos, né, com essas funções executivas prontas. Elas são desenvolvidas a partir do decorrer da nossa vida, né? E elas se iniciam lá no começo do desenvolvimento, lá com 12 meses de idade, né? No bebê. Por isso que é tão importante se trabalhar as funções executivas, né, Érica? Assim, antes da gente até entrar propriamente dita no assunto, eu gostaria de convidar vocês para a gente fazer uma atividade. Porque depois, conforme a Rose for explicando e a gente for aprofundando o tema, a gente pode se referir a essa atividade. Então, nós vamos primeiro aprender uma música que é assim. Boa noite, com alegria. Boa noite pra você e pra mim. Boa noite, com alegria. É por isso que eu canto assim, batendo a mão, batendo o pé e cantando essa canção, batendo a mão, batendo o pé e cantando essa canção. Todo mundo. Boa noite, com alegria. Boa noite pra você e pra mim. Boa noite, com alegria. É por isso que eu canto assim, batendo a mão, batendo o pé e cantando essa canção, batendo a mão, batendo o pé e cantando essa canção. Agora, quando eu falar batendo a mão, a Rose vai falar um número. Ela vai falar 1. Aí a gente vai bater a mão uma vez o pé. Quando a gente repetir, se ela falar 3, a gente tem que bater 3 palmas nesse mesmo tempo. E 3 marchas do pé nesse mesmo tempo. Então, nós vamos ter que estar atentos ao número que a Rose vai falar. Ela pode falar o 1, o 2, o 3 ou o 4. Combinado? Tudo bem? Vamos lá. Quero ouvir todo mundo cantando, hein? Boa noite, com alegria. Boa noite pra você e pra mim. Boa noite, com alegria. É por isso que eu canto assim, batendo Uma a vez, mão, batendo o pé uma e vez. cantando essa canção, batendo a mão, batendo o pé e cantando essa canção. Boa noite, com alegria. Boa noite pra você e pra mim. Boa noite, com alegria. É por isso que eu canto assim. 3, batendo a mão, batendo o pé e cantando essa canção, batendo a mão, batendo o pé e cantando essa canção. Boa noite, com alegria. Boa noite pra você e pra mim. Boa noite, com alegria. Agora vão ser 4 vezes. Assim, 4, batendo a mão, batendo o pé e cantando essa canção, batendo a mão, batendo o pé e cantando essa canção. Boa noite, com alegria. Boa noite pra você e pra mim. Boa noite, com
muito bem. Obrigada por todos. Essa música é do Marcelo Ressalva. É um músico maravilhoso que tem muitos canais na internet. Vocês podem colocar lá no Google o nome dele, Marcelo Ressalva com 2 S. E sou muito admiradora do Marcelo. Ele é ótimo. E o que eu gostaria que vocês só pensassem quando a gente fez essa atividade? Dava tempo de quando falasse 1, 2 ou 3, parar, pensar, associar quantos eram para depois bater a palma? Não. Falava, você já tinha que estruturar esse tempo. Eu fiz aqui no teclado porque eu já conheço. Mas se a gente fizer uma atividade dessa com a criança e deixar a criança marcar o ritmo normalmente, espontaneamente, principalmente nas primeiras vezes, provavelmente o ritmo não vai estar saindo cadenciado de acordo com o que nós fizemos. Porque de 1 tempo é pá, 2 tempos, 3 tempos, 4 tempos. Quer dizer, o 4, a palma tem que ser muito mais rápida. E isso é uma estruturação musical, né? É uma marcação rítmica que nós vamos ver as funções executivas que vão ser empregadas nesse tipo de atividade. Tá bom? Então, eu vou colocar lá o slide, vamos ver aqui pra gente estar apresentando. Deixa eu colocar lá. Tá. Aqui, compartilhar, tá? Não sei se deu certo, tem que esperar o delay ali para ver se dá certo. Mas, Rose, se você quiser começar, pode começar. Esse é o nosso post, né? O post da live. Isso, ficou muito bonito. Quem fez foi a Érica, com toda a dificuldade do mundo. Eu, por trabalhar nessas coisas, gente, eu fico muito tempo, pelo amor de Deus. Mas eu queria, assim, que fosse uma imagem, né? Que realmente pensasse em tudo que as funções executivas vão envolver. E aí eu acho que deu certo, né? Poxa. Não, ficou muito bacana. Então vamos lá, Rosinha, né? A gente já falou, esse é o nosso livro, né? Se vocês tiverem interesse em adquirir o livro, é só mandar um e-mail para o nosso canal. E lá aí, no nosso livro tem uma parte, né, dedicada às funções executivas, né, onde fala bastante sobre as funções executivas, tem um capítulo inteiro lá que fala sobre as funções executivas e as suas habilidades, né, que são desenvolvidas. Então, vale bem a pena a gente estar lendo esse livro, né? Isso. E aí, né, o que a gente pode pensar é o seguinte, uma das ancoragens do Mix Potencial, que é a musicalidade, o corpo, o ritmo e o som, são as funções executivas. É um dos tripés que sustentam a musicalidade dentro do que nós pensamos ser a musicalidade para o ensino da matemática, tá? Érica, desculpa te incomodar, mas eu acho que aqui no YouTube o slide não tá passando. Não? Não. São as funções. Deixa eu ver aqui. Google Meet. Mas aqui tá apresentando. É do Google, a gente está vendo, a gente não está vendo no YouTube. Deixa eu começar de novo aqui para ver se vai aparecer. Apresentar agora. A gente começa do início de novo. Uma janela. A gente faz de novo. Compartilhar. Para não ficar... Tá aparecendo? Agora tá. Agora a tela já ficou diferente. Vamos ver. Eu acho que ele então não vai... Vamos ver se ele vai passar. É porque eu tô compartilhando pelo Google Meet e o Google Meet tá aparecendo
eu acho que não vai aparecer. Peraí, deixa eu ver uma outra coisa aqui. Se eu consigo Porque pôr teve uma outra uma hora tela. quando você acha que começou a compartilhar, a tela aqui tinha mudado. Agora ela voltou assim, fica com o nosso nome, mas ela tá escura, tá preta. Nem a nossa Entendi. imagem aparece. Deixa eu ver aqui se eu consigo mudar no OBS. Só um minutinho que eu vou tentar. Se eu não conseguir, daí a gente fala sem parecer slide, não é isso? Ok. Essas coisas acontecem com as melhores famílias Com certeza. e a gente tem que ter um pouquinho de paciência porque eu não sou profissional, tem gente que estuda para isso, né? Grupo de estudo. Eu até me perdi aqui nas minhas pastas, vejam bem. Olha que tristeza. Olha bem. Eu fechei sem querer. Agora eu já abri. Tá. Agora eu vou tentar ir no OBS, vou abrir uma janela para o Google Meet. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Apareceu lá? Será? Apareceu. Transição. Agora é lá. Apareceu agora? Vamos Então eu esperar um acho que pouquinho de delay. Eu acho que apareceu. Apareceu, Agora? né? Será? Apareceu. no YouTube tá travando. Agora sim, agora sim. Agora sim. Apareceu? Sim. Ah, tá vendo, meninas? Tá vendo como a tia Érica tá melhorando, garotas? Uhul! A gente tem que comemorar, né? Aí, Com certeza. legal. Então, nós estávamos. Bom, isso aqui também não apareceu na primeira vez, não, ô Regiane? Essa tela que a gente comentou? Dessa forma, sim, eu acredito que se quiser pegar daí só para dar continuidade, acho que fica mais Tá. fácil também. Então tá. Então, olha só. É o grupo de estudo, né, do livro Mix Potencial, que nós já falamos, que quem tiver interesse em estudar, em conhecer a proposta, é só mandar um e-mail que nós vamos estar atentando para isso e convidando para que conheça melhor. E dentro da estrutura do Mix Potencial, um dos tripés que sustenta essa musicalidade que nós falamos são as funções executivas e é o que a gente vai ver hoje, né? Só que no Mix Potencial, o que foi aprofundado? Foi a atenção voluntária, a memória operacional e o controle inibitório. A atenção voluntária é um tipo específico de atenção. A memória operacional é um tipo específico de memória. E o controle inibitório também é uma das funções executivas, né? Então, agora eu vou passar para Rose, só relembrando o que nós sempre estamos frisando aqui. O desenvolvimento do cérebro humano, ele é plástico. Nós temos uma possibilidade, nós temos uma característica enquanto seres humanos, que é a plasticidade cerebral, é a capacidade que o nosso cérebro tem de se modificar à medida que nós estimulamos esse cérebro. Então, o cérebro ele é um órgão maleável. Ele se modifica com experiências, com percepções, com ações, com o comportamento do homem. Por isso que quando a gente fala vamos treinar, cada vez nós ficamos melhor.
por exemplo, no estudo de matemática. Por isso que o professor lá na sala de aula, ele passa várias atividades para tarefa de casa, ele passa várias atividades na aula. Então, ele explica uma matéria e o aluno tem que refazer. Por quê? É um treino. À medida que a gente repete, aí a gente pode pensar lá no bebezinho de 2 anos. Por isso que ele fala, conta de novo a história. Quando ele gosta de uma historinha, para dar comida na boca, né? É a imagem que me vem. Aí conta de novo. Às vezes um livro de história que ele gosta muito, ele pede para repetir, porque cada vez que a gente repete, são sinapses diferentes que são formadas e potencializadas ali. Então, essa característica é muito importante. Essa plasticidade cerebral é a possibilidade que a gente tem de modificar perante a vida. Senão, o nosso cérebro ia ser formado de um jeito e até morrer a gente ia ser daquele jeito. Então, essa plasticidade é essa maleabilidade, essa modificação, essa capacidade de modificabilidade que nós temos a partir da nossa convivência, a partir da nossa genética e principalmente a partir do nosso estímulo. E a outra situação muito importante são as janelas de oportunidades ou os períodos sensíveis, que são os picos do desenvolvimento. Então, veja bem, um bebezinho que nasce, se você comparar esse bebezinho até com uma criança de 2 anos, como ele já é diferente, quanto ele cresceu, né? Como mudou o corpo desse ser humano, de quando nasce até 2 anos. Então, o que a neurociência nos traz é que tanto essas mudanças sinápticas, quer dizer, das redes neurais que são formadas a partir do momento que nós começamos a raciocinar, a pensar, elas têm picos de desenvolvimento, que corresponde a uma grande maturação, uma maturação dessas células e a maior conectividade com outros circuitos neurais. Então, isso significa que os estímulos qualitativos, em conformidade com a época desses picos neurais, eles tendem a se desenvolver mais e muito melhor. Então, se até 8 anos eu consigo estimular esse menino com as funções executivas, a possibilidade depois dessas redes, dessa configuração estrutural de funcionalidade ser positiva, é muito maior. Né? Então, eu passo agora para a Rose, né, para a gente saber o que são funções executivas. Como eu já havia dito lá no iniciozinho, né, as funções executivas, elas são as habilidades e as capacidades cognitivas que nós seres humanos temos de executar nossas ações, né? Porque as funções executivas só nós seres humanos é que temos essas funções, né? Elas que fazem com que a gente consiga planejar, se organizar, executar as ações. E tem uma parte do nosso cérebro chamado córtex pré-frontal, que é onde são desempenhadas essas funções executivas. E nós não nascemos com elas prontas. Elas se iniciam lá no desenvolvimento precocemente na infância por volta de 12 meses. Né? E essas habilidades cognitivas, elas são essenciais para o nosso êxito, tanto na aprendizagem quanto na vida social. Né? Sem essas funções, a gente não consegue desempenhar o nosso papel na sociedade, nem no aprendizado. Muito bem. Tá? E lá na nossa página lá do Mix Potencial, lá começa, eu acho que na página 32, que vem falando da função executiva. E o Malloy Diniz, que é um teórico, né, que vem abordando esse assunto, ele diz que a função executiva é um conjunto de funções cognitivas localizadas no córtex pré-frontal, responsáveis por direcionar comportamentos para a consecução de metas,
avaliando a eficiência desse comportamento, resolvendo os problemas de médio e longo prazo. Então, é através das funções executivas e as habilidades que a gente vai começar a ver daqui em diante, através dos slides aí que estou passando, que a gente vai ver. Ela é a central, né? São as funções executivas e ela tem várias habilidades que desenvolve dentro do corpo pré-frontal, junto com na função executiva aí. E cada função executiva, ela tem uma região do cérebro específica para cada uma delas, que é a criatividade, planejamento, controle inibitório, tomadas de decisão, flexibilidade cognitiva, memória operacional, atenção, categorização, fluência, criatividade. Então, todas essas funções, para a gente desenvolver cada habilidade dessa, uma depende da outra. Né? A gente depende de todas elas, né, Érica? Isso aí. Para poder estar desenvolvendo as habilidades. E muito bem. E assim, né? Uma coisa também que eu acho interessante a gente estar falando para eles é que as funções executivas, ao mesmo tempo que a gente estuda elas separadamente, elas funcionam super mega juntas. É como você mesma falou, Rose, é um mix misturado que acontece ao mesmo tempo. Então, voltando um pouquinho ao slide, veja bem que agora vocês viram que eu tô metida. Voltei pra gente, agora eu vou voltar pro slide. Tá aparecendo? Consegui, né? Então, voltando pro slide, por exemplo, nessa atividade que a gente fez da música, Boa Noite com Alegria, teve planejamento? Teve. Se eu não tivesse planejado, se eu não soubesse tocar a música, se eu não tivesse combinado com a Rose a atividade inicial, não ia acontecer. Teve um controle inibitório? Teve, porque em vez de a gente bater palma ao mesmo tempo, né? Tudo ao mesmo tempo, a gente tinha que contar, a gente tinha que esperar o número para imediatamente mandar o cérebro mandar a mensagem e falar 2. Então, olha, aquele tempo são 2 movimentos, são 2 movimentos com o pé. Então, teve essa questão do controle inibitório? Teve, porque eu tive que controlar. A Rose depois vai explicar isso com mais calma. Eu só quero trazer para vocês como que numa atividade a gente estimulou todas essas funções, que não foi uma só, não foi só memória, não foi só atenção, foi tudo ao mesmo tempo. Então, por exemplo, tomada de decisão. Você tinha que decidir quantas palmas você tinha que tomar, que você tinha que bater, se era 4, se era 2, se era 3, conforme foi a orientação. Flexibilidade cognitiva, que é uma das funções mais estudadas hoje. A flexibilidade é quando você cria uma hipótese para uma determinada situação e prevê que aquela hipótese pode não dar certo e você imediatamente vai para outra hipótese. Então, essa flexibilidade, esse nome já diz, é quando você consegue mudar a situação, ou mudar o pensamento, ou mudar a estratégia conforme uma situação que ocorre naquela hora. Então, por exemplo, para eu usar flexibilidade cognitiva, eu usei quando eu errei aqui uma nota. Não sei se vocês perceberam, mas teve uma hora que eu... Lógico que perceberam. Teve uma hora que eu me distraí e errei uma nota. Qual foi a flexibilidade? Eu continuo com aquela nota? Não, eu volto rápido para a nota correta. Então, não, eu estou deixando sem slide mesmo, só porque eu estou falando esse geral da atividade. Depois eu volto para o slide, tá, Regiane? Qual outra coisa que tá aqui? Você só não usou a flexibilidade, a tomada de decisão também, né, Érica? Tomada de decisão tá junto com flexibilidade. Na hora, tá junto. Porque não adianta você pensar em outra hipótese e não tomar a decisão de mudar, né? A criatividade também. Atenção, total atenção.
Se eu tivesse aqui tocando e vocês, se não tivessem prestado atenção na letra da música, na melodia da música, iam continuar cantando, iam conseguir cantar? Não. Então, atenção é primordial. Categorização é quando a gente divide, é mais fácil da gente entender, é quando a gente divide os conjuntos. Então, por exemplo, quando a gente planejou, qual foram as funções? Isso foi uma forma de categorização. A Érica ia tocar o teclado e ia fazer atividade inicial. A Rose pesquisou e vai falar sobre cada uma das funções executivas. A Rejane vai fazer a apresentação e vai fazer a mediação. Então, são categorias de funções. Quando a gente vai estabelecer uma meta ou vai fazer alguma coisa planejada, alguma ação, algum tipo de aprendizagem, a gente precisa ter essa questão da categorização, que é onde você consegue organizar as coisas no seu cérebro para que aquilo ocorra. E aí, fluência, quer dizer, fluência é a coisa fluir, é a coisa acontecer. Aconteceu. Criatividade. Teve criatividade? Teve o tempo todo. Porque o Marcelo ressalva lá com a música dele, se fosse só o Marcelo, ele não ia fazer essa atividade que a gente criou nesse tempo aí de dividir, nesse fenômeno de fração da matemática. Ele não tem isso lá. Então, essa criatividade veio de um desdobramento a partir de uma obra que o compositor Marcelo Ressalva fez, entenderam? Então, essa criatividade não é só quando você faz uma coisa, cria um produto cultural inovador. Essa criatividade, ela vem junto quando você estabelece hipóteses novas, quando você estabelece situações novas. Então, essa criatividade é importante. Então, olha só, muitos autores estudam as funções executivas e várias divisões são denominadamente diferenciadas. Porém, esse do Malloy Diniz é o que a gente entende, né, que é bem completo, e por isso a gente vai estar falando agora de cada uma delas. Esse primeiro momento foi mesmo para vocês verem uma atividade prática e como que esse guarda-chuva de habilidades que são as funções executivas, quer dizer, as funções executivas não funcionam só com criatividade, só com memória, só com criatividade, só com atenção. Não, ela é tudo junto. É ao mesmo tempo, ela ocorre com todas as habilidades para um determinado fim, tá? Então, aí agora eu volto para lá e a nossa Rose vai falar sobre o planejamento. Pode falar, Rose. O que é o planejamento, né? Segundo o Muscat, o Mélio, Lesac, que é os autores que a gente tem estudado. Que é o Lesac, né? Ele diz que o planejamento é capacidade, tendo em vista um objetivo de definir a melhor maneira de alcançá-lo. O processo mental, né, da pessoa, o planejamento. A parte mental. É onde muitos dos processos mentais descritos como associados ao pensamento se relacionam com a habilidade de planejamento e uso da estratégia de resolução de problemas, visando o alcance das metas. Né? O planejamento, ele envolve uma atenção ao alcançar um objetivo. Isso, o planejamento ele tem que ter uma intenção, né? Ele descreve um pré-processo. O planejamento é um pré-processo. É aquilo que eu quero enquanto processo, é aquilo que eu vou fazer. E aí, eu acho muito legal, no nosso slide do menininho lá no canto do lado direito, que tem as palavras previsão, organização e avaliação. O próprio planejamento envolve avaliação. Porque, veja, se a gente planeja uma coisa que a gente já compreende que aquilo não vai dar certo, para que a gente vai planejar? Entende o que eu estou falando? Então, a própria habilidade de planejar, ela já envolve uma previsão.
ela já envolve igual. uma organização. Eu tenho que fazer isso primeiro, isso segundo, isso terceiro, e ela já envolve uma avaliação. Ah, não, mas se eu fizer aquilo, não vai dar certo. Eu tenho que fazer por aquilo e outro. Então, envolve o quê? Um procedimento de várias situações hierarquicamente, e a gente pode até trazer para nossa matemática, né? Primeiro, o que eu vou fazer? Segundo, o que eu vou fazer? Terceiro, o que eu vou fazer? O que acontece com a criança quando ela não tem planejamento? Ela não consegue. Não consegue. Não consegue. Não consegue. E o planejamento, igual tem a figura ali, tá assim, o rapaz com uma mão na cara, não deu certo. Não deu certo por quê? Porque não planejou. Né? Exatamente. Ele não preparou, não teve um plano de ação. O que eu vou fazer? O que vem primeiro? Igual você falou ali, colocado na matemática. O que eu faço primeiro? É igual a vida da gente. A gente tem um planejamento diário. Eu vou levantar, eu vou escovar o dente, eu vou tomar café, depois eu vou dar aula, eu vou fazer um curso. Você tem um planejamento ao longo do seu dia. Porque se você não se planejar, você não consegue se organizar. Não. Né? Então, isso é para os estudos e para a vida, né? O que eu acho legal, Rose, a gente falar nesse momento do planejamento, é que o planejamento, ele não nasce. As funções executivas, o cérebro desenvolve possibilidades de acontecer a função executiva. Todos os cérebros têm. Porém, se a gente não treina, não ensina, ele não consegue. Por exemplo, vocês já viram a criança que não planeja? Vou dar um exemplo simples. A criança que não lê a prova antes de fazer a prova. Ela se perde no tempo. O objetivo. Entendeu? Então, o planejamento, ele é importante desde a educação infantil. Quando a professora fala assim, olha, agora está faltando 20 minutos para a hora da saída. Todos os amigos vão pegar a sua mochilinha, vão dobrar a sua toalhinha, vão colocar dentro da mochila. Todos esses planejamentos. Olha, está faltando 10 minutos para a gente ir para a merenda. Agora nós vamos fazer uma fila. Quem vai primeiro? Essa semana a gente está organizando a fila por ordem alfabética, na ordem da letra do nome. Então, quem começa com A é o primeiro. Quem começa com B é o segundo. São situações que nós ensinamos o menino a planejar. Aí, quando chega o menino lá no 5º ano, ele vai fazer redação, é um angu de caroço. Você não sabe aonde começa o texto, aonde termina o texto, aonde que é a conclusão, não consegue nada. Por quê? Porque às vezes a estrutura dele, e aí começa lá na gaveta do guarda-roupa de casa. Não tem planejamento, não tem organização. É a rotina, né, Érica? Na rotina. Muito bem. Então, é importante, aí eu falo para as mães com bebês. Eu falo para as mães com os bebês. Gente, a gente tem que ter trilha sonora durante a semana. Música da segunda-feira, música para terça-feira, música para quarta-feira, música para quinta-feira. Qual é o tipo de ritmo que eu vou trabalhar com essa criança? Eu vou primeiro pegar no corpinho, depois eu vou pegar só no som. Tudo na vida tem que ter planejamento, porque a partir dessas habilidades é que esse menino vai aprender a usar o planejamento na função executiva. Ele vai aprender a montar um problema na matemática. Quantos meninos a gente fala assim, tem muita dificuldade de matemática? Não é da matemática, é porque não sabe organizar o problema. Qual é o primeiro dado que o problema deu? Qual é o segundo dado? Agora, o que o problema está pedindo? Isso é uma questão de organização, de planejamento. E aí, isso para matemática é fundamental. Se a gente não tem a função executiva do planejamento, como vai executar hierarquicamente algumas situações? É claro que a flexibilidade, que é essa função que a gente acabou de falar, ela vem junto com a avaliação. Eu planejo, eu avalio, não está dando certo, eu tenho que ter flexibilidade para trocar.
E como a Rose falou muito bem, na vida da gente é assim. Às vezes eu planejo de comprar um carro mês que vem. Só que chega mês que vem, aconteceu um imprevisto e o dinheiro do carro não deu. Ou eu compro um carro mais barato, ou eu espero outro mês para comprar. Isso é uma questão de planejamento. E dentro das funções executivas, o planejamento, ele está sempre relacionado com outras habilidades, que é memória de trabalho, atenção seletiva, a flexibilidade, né, Érica? Isso. E outras aí dentro das funções executivas. Isso. Ele não é no nosso sozinho. mix, como que vai entrar o planejamento? Quando eu falo assim, vamos fazer atividade, olha, presta atenção no que a Rose vai falar. Se a Rose falar 2, você vai bater 2 palmas. Isso é planejamento. É diferente de eu tocar a música e... Gente, bate palma! Ou não ter essa orientação de que vai seguir a quantitativo de palma e marcha conforme o numeral que a Rose falar. Então, esse planejamento ele vai estar o tempo todo no mix. Porque antes da gente fazer, a gente combina. A não ser que a atividade seja com o objetivo de improvisar. Aí é outra coisa. Se eu falar, vamos fazer uma atividade, vocês vão improvisar. Vamos lá, vamos brincar aqui. Alô, ô Rose, boa noite, como vai? Que bom que você veio, fala uma palavra bonita para nós. Amo vocês. Alô, ô Rejane, boa noite, como vai? Agora fala uma fruta que você gosta de comer. Manga. Então, Esse é além de eu lindo. improvisar na categorização que eu pedi, elas tiveram que pensar isso na hora que eu pedi. Porque a Rejane não sabia se eu ia pedir cor, carro. Ela não sabia nem se eu ia mudar a categorização. E aí, isso também faz parte dessa função de planejamento. Porque às vezes você planeja uma situação, chega na hora, você tem que improvisar. Aí entra criatividade, entra flexibilidade cognitiva, entra tomada de decisão. Então, percebem como que é tudo junto misturado? É um mix de habilidades. Beleza, vamos para frente porque eu tô falando demais. Vocês, por favor, mandem eu fechar a boca, Rose. Não, você quando começa, vamos deixando você falar. Acho que ficou bem claro o que era planejamento, né? Agora vamos para a flexibilidade cognitiva. Bom, a flexibilidade cognitiva é a habilidade do indivíduo de mudar de forma flexível entre as diferentes tarefas, operações mentais ou objetivas simultaneamente. A flexibilidade cognitiva permite adaptar-se a situações inesperadas, sem muita reflexão, libertando da rigidez e automação ineficiente. Por exemplo, quando a criança participa numa atividade que em algumas situações tem que falar e outras escutar, ela está usando a flexibilidade cognitiva aí. Por quê? Ela tem que falar e, ao mesmo tempo, escutar. Ela tem que flexibilizar entre uma coisa e outra. Exatamente. Né? Então, por exemplo... então, quando... Pode falar. Né? Pode falar. Não, queria dizer assim, esse slide, por exemplo, se eu falar assim, Rose, monta um jogo com essas cartas, a Rose vai montar um jogo. Se eu falar, Rejane, monta um jogo com essas cartas. Érica, vão sair jogos iguais? Não. A pessoa que for resolver não vai ter que jogar de acordo com a caracterização que cada uma de nós três dermos? Então, isso é flexibilidade cognitiva. Quer dizer, vai flexibilizar esse pensamento conforme
a orientação conforme a regra de cada jogo. Certo? Certo. Aí, Érica, e essa capacidade, né, a gente acaba criando, né? Quando a gente tem que tomar uma decisão ali rápida, na hora, a gente tem que flexibilizar aquilo que está ali na hora. Vamos supor, eu estou indo com o meu carro numa rodovia, de repente eu vejo que aquele caminho está interrompeu. Eu parei o meu carro, eu tenho que pensar em outra solução para que eu consiga sair daquele engarrafamento. Elaboração de diferentes hipóteses, muito bem. Isso aí. Então, é assim, eu tenho que pensar numa maneira de sair daquele caminho. Então, vou procurar outra alternativa. E quando eu faço isso, eu estou flexibilizando, né, a minha saída ali. Estou vendo uma forma mais prática de eu sair daquilo. Exatamente. Então, agora é tomada de decisão. Como eu falei da flexibilidade, quando eu falei na flexibilidade, eu tive que falar sobre o caminho que eu parei ali com o carro, eu tive que tomar uma decisão ali na hora. A tomada de decisão é a escolha, uma dentre várias alternativas em situações que incluam risco, né? Eu tenho que ir pelo caminho mais certo, que vai me causar menos perigo, vamos dizer assim. Portanto, para a tomada de decisão, existe a necessidade de ajuste preparatório, controle inibitório e a memória de trabalho. Então, para essa tomada de decisão, a gente vai ver mais aqui à frente o que é um controle inibitório, que eu vou ter que inibir a minha impulsividade, né? Vou ter que ter uma memória já ali comigo de alguma coisa que já aconteceu para que eu consiga me preparar para tomar essa decisão. Então, isso tudo junto ali é muito rápido. É muito rápido. E eu não vou parar aqui, peraí, assim, tem coisa que eu tenho que tomar decisão na hora. Uma coisa que eu gostaria assim, de chamar a atenção é que a tomada de decisão é muito importante para a gente estar desenvolvendo nas crianças. Por quê? Às vezes, na nossa estruturação de escola, as coisas são muito determinadas, né? Porque a gente lida com um público de 30 crianças numa sala. Então, façam isso, façam aquilo, todo mundo junto isso, todo mundo. Só que atividades que deixam os alunos tomarem as próprias decisões é muito importante. Porque é a hora que ele toma a decisão dele, precisa do apoio do professor e dos colegas, para que mesmo que dê errado, ou mesmo que não tenha sucesso, ele sinta confiança em si próprio. Então, essa tomada de decisão, eu percebo que ela está muito ligada à emoção. A gente vê algumas crianças têm muita dificuldade de escolher. Você fala, olha, escolhe aqui um jogo para a gente brincar de cantar. A criança, não sei, tia, o que você acha? Você acha que eu devo escolher? Você acha que eu devo... Então, essa insegurança na hora da tomada de decisão, a gente pode perceber lá nas mínimas atividades desde a educação infantil. É por isso que a gente traz esse conceito de que o que a criança faz, o desenho da criança, a música que a criança canta. A criança tem uma época que ela faz muita paródia. Ela inventa muito, mais ou menos de 2 a 4 anos, a criança inventa demais música. Ela quer falar as coisas por meio da musicalidade. Então é uma delícia, essa fase eu amo. É aquela que fala assim, oi tia Érica, eu tô com sede. Ela não se preocupa com o ritmo, ela não se preocupa se a melodia está desafinada, se não tá. Ela quer trazer para a musicalidade um movimento de comunicação. E aí a gente brinca com ela, faz aí você responde, aí você, mas eu não quero.
ela morre de rir. Aí agora, quer dizer, brincar com essa prosódia da voz, brincar com essa improvisação, chamar atenção e olha, eu cantei isso, mas não rimou. Ah, vou ter que pensar em outro jeito de fazer essa invenção. Ou então, essa palavra não coube aqui nessa frase. Quer dizer, fazer essa questão da audição, a questão da criação, isso é uma tomada de decisão que nós devemos, e aí é um posicionamento meu enquanto professora, a gente deve o tempo todo incentivar e elogiar o aluno para isso. Então, dá voz para ele, né, Érica? Dá voz para esse dá aluno. Voz e você tem escuta para o que o aluno está falando. Isso é muito importante. Olha, eu falei na última live sobre a importância do desdobramento das atividades do Mix Potencial. A importância de você perguntar para o aluno a percepção dele e, a partir da percepção dele, você modificar, você ampliar, você mudar a proposta da atividade. Isso, tanto individualmente quanto no coletivo, isso é uma marca do Mix Potencial. Então, quando eu faço uma atividade que eu falo, Rose, o que você acha que a gente podia mudar aqui? E ela dá a opinião dela. Ah, gente, vamos fazer do jeito que a Rose falou? Regiane, essa dinâmica de trazer a tomada de decisão do outro, que aí entra criatividade, entra fluência, entra tudo que a gente está falando do mix, vai trazer o quê? Um autoconhecimento, vai trazer uma segurança nas suas decisões. E aí a gente não colocou hoje, né? Porque ia ficar muita coisa, mas tem uma outra subdivisão das funções executivas, que são funções executivas frias, funções executivas quentes. As quentes estão ligadas às emoções e as frias à racionalidade. Então isso está junto. Se você não incentiva o seu menino a tomar decisão, e aí é um posicionamento de professora. Eu sempre incentivo e eu sempre dou apoio. Mesmo que aquilo não venha de encontro ao que eu queria, ao que eu esperava. Mas é a personalidade dele, é a atitude dele. É ali que ele vai ser valorizado, é ali que ele vai se conhecer. Então, olha, eu optei pela cor azul. Então, ótimo, vamos, tem muito azul bonito, vamos junto. Aí chega lá, não é azul, é vermelho. Não deu, vamos voltar e vamos escolher outra cor. Então, essa questão da tomada de decisão, para mim, ela é primordial quando a gente vai trabalhar com cognição de aluno. Porque a partir da tomada de decisão, e que antes se via o erro como algo ruim, e que hoje a neurociência traz o erro como uma possibilidade de ampliação dessas sinapses, porque o menino que erra, ele desenvolveu muito mais as suas redes neurais do que o menino que acertou de primeira mão. Então, essa tomada de decisão, ela deve sim vir com muita força em todas as atividades que a gente vai propor para as crianças, desde útero. A mamãe sabe quando o bebê na barriga, ele prefere uma música X e uma música tal. Eu tenho um vídeo no canal do YouTube Mix Potencial. Quem não conhece, por favor, conheça e se inscreva. Aí eu fazendo propaganda. Tá vendo, Manuel, como é que eu tô aprendendo? Que a mamãe fala, nossa, olha, quando a bebê escuta essa música, parece que sai uma pipoca aqui de dentro. Por quê? O bebê já tem preferência musical lá enquanto tá na gestação. É por isso que uma música clássica me faz arrepiar e não diz nada para você e para a Regiane. É por isso que um Chopin faz a Regiane chorar de emoção. E para mim, às vezes, não vai ter esse tamanho, não vai ter esse... Por quê? Porque cada um, a partir da tomada de decisão, vai construindo a sua própria subjetividade. Então, é muito importante que essa função executiva esteja presente, né, o tempo todo nas atividades da escola e nas atividades enquanto educação.
Ai, Érica, fica quieta. Vamos lá. Categorização e fluência. Vai, continua aí, Érica. Categorização é um processo de agrupamento dos elementos. Oi. Fala. Não, pode falar. Pode falar. É porque era você passou a bola para mim? Pode falar aí. Então, a categorização é um processo de agrupamento de elementos que compartilham determinadas propriedades. A fluência é a capacidade de emitir comportamentos em sequência, obedecendo regras pré-estabelecidas, explícitas ou implícitas, e a criatividade é a capacidade de criar situações originais diferentes das padronizadas. Vejam que a definição do Malloy Diniz é tudo junto. Ele não separa. Por quê? Porque está tudo junto, misturado. Então, olha como ele fala. A fluência é a capacidade de emitir comportamentos em sequência. Essa sequência se refere a essa categorização, obedecendo regras pré-estabelecidas, explícitas ou implícitas, e a criatividade é a capacidade de criar situações diferentes de padronização. Quer dizer, todas essas funções estão juntas. Se eu tomo a decisão, eu tenho que ter criatividade para elaborar hipóteses. Se eu categorizo, quer dizer, essa categorização é muito legal que a gente faça um ponte com conjuntos, né? Conjuntos são blocos, são organizações que a gente faz. A categoria são a organização do coletivo que nós determinamos. Então, essas categorizações, é que vão dar base para a organização, por exemplo. E essa fluência é quando o próprio nome diz flui. Então, eu organizo, eu categorizo, eu elaboro as hipóteses e tomo a decisão para que a coisa se processe. Tá claro? Érica, a gente tem uma pergunta aqui. Primeiro, a Kátia, ela fez uma observação interessante aqui. Precisa incentivar muito na educação infantil, porque quando os alunos ficam maiores, é difícil trabalhar rimando porque eles sentem vergonha. Então, ela está valorizando essa questão que você comentou, né? Do incentivo para essa questão da tomada de decisão, da criatividade e tudo mais. E a Euda, ela fez uma pergunta que é: como trabalhar a tomada de decisão na matemática inclusiva nos anos iniciais? Isso. Então, olha só, a matemática, eu vou falar da matemática da sala de aula e depois eu vou falar da matemática do mix, tá bom? Então, a matemática da sala de aula, eu percebo que um exemplo, né, prático é, por exemplo, a professora, quando ela for dar o problema para o aluno, ela elaborar 3 categorias de problema. Então, por exemplo, tem as fichinhas lá que são os problemas de adição. Mamãe foi à feira, comprou, anos iniciais que ela perguntou, não é isso? Então, mamãe foi à feira, comprou morango, banana, nanana. Quantas frutas a mamãe comprou? Fulano comprou um carro, tinha isso, aquilo. Então, problemas de adição. Problemas de subtração. Problemas de adição e subtração. Vamos imaginar que a professora tem 3 caixas de sapato lá com tipo de problema. Acabou a prova e o combinado é que quem acabar a prova primeiro vai para a mesinha de problema e escolher um problema para resolver. É uma tomada de decisão. Ele vai saber se ele vai fazer aquela atividade, se ele quer problema de soma, se ele quer problema de subtração ou se ele quer problema misturado. É um tipo de tomada de decisão. É quando você dá para o aluno a oportunidade de decidir. Isso é uma coisa assim básica. Só que eu vejo também, Euda, que essa possibilidade tem muito a ver com a performance do professor. Tem professor que, às vezes, não deixa o aluno tomar decisão. É igualzinho mãe. Mãe, se a gente não deixa o menino experimentar para quebrar a cara e ele tomar decisão e ver que não é aquilo, a gente vira autoritária. E vira mesmo.
Quantas situações que eu, como mãe, tô vendo que a coisa não vai dar certo, mas o que eu falo? É assim que você decidiu? Então vai. Eu tô aqui do seu lado, eu tô dando apoio, eu tô aqui de apoio. Aí quando não dá, a gente, sem querer, a gente fala assim, eu não te disse? Eu te falei. Aí a gente vira, nossa mãe, mas você parece uma bruxa. Não é, é porque a gente já tem experiência, a gente já tem vivência, a gente às vezes já passou por isso. Mesma coisa é o estudante na sala de aula. Às vezes a professora quer tão bem para aquele estudante que ela não deixa ele tomar decisão. A gente tem que deixar eles tomarem decisão. A gente tem que deixar errar. A gente tem que deixar sofrer no sentido da escolha e tá sempre de apoio, tá sempre de mediador para falar, vamos começar de novo? Vamos pensar diferente? Principalmente na avaliação de matemática dos anos iniciais, Euda, eu acho que essa reescrita, essa avaliação conjunta com o aluno, ela é extremamente importante. Olha, vamos ver a sua avaliação, amigo. Como que você pensou isso aqui? Ele vai te falar. A lógica do aluno é tão óbvia para ele que ele vai te falar. E às vezes até você vai considerar certo, porque na hora de você propor a tarefa, propor a atividade, você está pensando numa determinada forma. Olha, tem quilos de exemplo disso, só que agora eu não estou lembrando. Mas a gente pode depois trocar isso no grupo. Tem quilos de tarefa que às vezes o professor pede uma coisa e o aluno vai pela lógica dele. E não está errado. O professor que pergunta para o aluno como você pensou para tomar essa decisão, ele já está incentivando a tomada de decisão. É diferente do professor falar, faça como eu quero, não é isso que eu tô te pedindo. Eu tô querendo que você responda desse jeito, mas porque o professor quer aquela resposta que ele quer. Então aí a gente não tá trabalhando tomada de decisão. Então o tempo inteiro a gente tá devolvendo. Isso é uma característica do mix potencial direta. Gente, qual música nós vamos cantar hoje? Você deu a decisão para o aluno tomar. Eles vão escolher. É diferente de eu falar, hoje nós vamos cantar a música do Pirulito que bate-bate. É lógico, a gente está aqui falando de uma forma generalizada, é lógico que tem atividade que sim, tem que ser conforme o professor planejou, porque ele tem os objetivos específicos. Porém, tem que, ao mesmo quantitativo, tem que ser do menino tomar decisão. Até para ele poder arcar com as consequências na vida dele, não é? Quantas vezes a gente toma decisão na vida da gente que depois a gente se arrepende? E aí, se a gente tem essa coisa rígida, o que a gente faz? A gente fica na culpa. Ah, eu fiz isso. Ah, eu fiz isso. Ah, a gente não sai do ciclo, né? Parece cachorrinho correndo atrás do rabo. Ah, eu não fiz isso. Ah, eu não fiz. Ai, como é que... Gente, tá feito. Vamos pra frente. Vamos para frente. O que a gente vai fazer agora? Tomada de decisão. Ou a gente volta, faz diferente, ou a gente vira essa página. Né? Virar a página é maravilhoso. Caderno de matemática, que o professor não fala, vira a página, tem que estar com um alerta ligado. Todo caderno de matemática, o professor tem que estar com essa frase. Vamos virar a página? Vamos começar de novo? Vamos fazer diferente? Ou então não deu mesmo. Vamos mudar. Você traz para o aluno essa possibilidade. Você tomou a decisão, mas você pode refazer sempre na sua vida. Sua vida pode ser recomeçada a cada novo dia. Ó, até me emociona. Porque é a matemática da vida. Quantas vezes a gente faz algo errado e aí, às vezes, o primeiro sentimento que vem é finalizei, morri, acabou para mim. Os adolescentes, às vezes o primeiro amor não deu certo, morreu. Nunca mais eu vou encontrar ninguém. Todo mundo passa por isso. Isso está extremamente ligado às funções executivas quentes, que são as emoções, que é o que nós estamos falando, que o mix ele vai estar trabalhando essa emoção junto com a matemática. Amigo, quanto deu essa multiplicação? 2 vezes 3. Deu 7. Tem certeza? 7. Vamos fazer junto? Ó, vamos começar de novo? Vamos virar a página? Eu tô junto com você para te apoiar.
Vamos contar? Aí, é 6. Beleza, de 6, chegamos lá. Então, assim, o tempo todo, agora falando do mix, da musicalidade, o tempo todo a gente vai estar tomando essa decisão. Quando eu falo, passa a bola, passa a bola, passa a bola sem parar. Se você ficar com a bola, o seu nome vai falar. Nas primeiras vezes, quem tem nome até 2 sílabas, beleza. Ana. Ou então, Rui, com uma sílaba, beleza. Agora, quando entra o Ana Clara, quando entra o Mariana, é uma tomada de decisão. Ou ela coloca naquele tempo, ou ela não coloca. E aí, nas primeiras vezes, às vezes não bate a cadência. O que a gente faz? Vira a página. Vamos fazer junto? Mariana. Ana Carla. Pedro Henrique. Eu mostrei para ele que a tomada de decisão dele pode ser de outra forma. Entendeu o que eu tô falando? Então, essa tomada de decisão, ela é o tempo inteiro trabalhado quando você dá a possibilidade do aluno se decidir e fica de apoio. Não fica de carrasco, não, porque não dá certo. Daqui a pouco ele não quer mais tomar decisão. É aquele menino que fala assim, é assim mesmo? Ô tia, olha aqui pra mim, vê se eu comecei na linha certa. E aí, gente, olha, já que a Ilda perguntou dos anos iniciais, eu vou fechar a resposta pensando nos anos iniciais. As crianças do 1º, do 2º e do 3º ano, elas precisam ser muito elogiadas. As tomadas de decisões delas precisam ser valorizadas. Mesmo que numa situação de equívoco da matemática, que muitas vezes a matemática é exata, mas elas precisam ser valorizadas. Amigo, parabéns de você ter pensado isso. Parabéns, amigo. Vamos começar de novo. Vamos ver como que isso ocorre se for de outro jeito. Parabéns, amigo. Você falou seu nome na música. Que lindo. Perfeito. Tia, mas sempre tem aquele, né? Tia, mas não deu certo com a palma. Tá, então vamos fazer diferente agora? O amigo fez do jeito dele. Você valorizou. Perfeito. Tomou sua decisão. Agora vamos começar de novo? Vamos virar a página? Vamos fazer de outro jeito? Todo mundo junto? Olha só. Tem uma minissérie que tá na Netflix. Chama O Gambito da Rainha. Olha, extremamente educativo, gente. Quem tiver a oportunidade de ver, veja. Já falei com o Emanuel José que eu quero ver junto com ele. Eu acho que todo mundo tinha que ver aquela minissérie. É uma superdotada, ela tem umas altas habilidades, superdotação, uma jogadora de xadrez que aprende no orfanato. E assim, ela tem uma dificuldade muito grande de lidar com os outros. Então, ela se dá muito bem no xadrez, porque o xadrez é um jogo individual que depende dela. O resto, o tempo todo, ela se bate na vida dela. Até que ela vai, não vou dar o spoiler, não, só vou se deixar eu dou, né? Eu vi essa minissérie, muito bacana. Aí, só vou falar assim, por que eu acho que é um exemplo legal? Que no final ela só vai ganhar se ela trabalhar em equipe, mesmo o xadrez sendo um jogo individual. Ela tem que mudar, ela tem que tomar uma decisão na vida dela. É uma tomada de decisão. Ou eu mudo e consigo me relacionar com os outros, ou eu vou ficar sozinha e vou perder o que eu quero tanto, entenderam? Então, assim, essa tomada de decisão, ela está em todos os âmbitos. Na função executiva, ela tem que ser valorizada, porque é ela que vai fazer com que as outras funções ocorram. Tomei decisão, fluência. Tomei a decisão, categorização. Tomei a decisão, criatividade. Tomei a decisão, atenção para o próximo passo. Tomei a decisão, memória do que eu escolhi. Entende?
E a Ilda comentou aqui também, né, que o aluno ele se sente muito importante tomando a decisão. Então, a gente acredita que a partir do momento que ele se sente importante, aumenta a autoestima e vai ajudar também todas as outras funções próximas também. Beleza. Né? Gente, já são 20:20, Rose. O que está acontecendo com esse tempo? Ele tá de mal com a gente. Mas o assunto tá tão bom, né? Ó, vamos lá. Continuando. Criatividade. A criatividade, minha parte hoje, você quer falar? Fala um pouco. Eu falo. Então fala. Aqui, enquanto você tá falando, só vou pegar um copo d'água que eu não peguei dessa vez, senão eu vou começar a tossir, aí vai... Tá, rapidinho. Tá bom. Bom, gente, a criatividade é a habilidade de criar soluções diferentes para um determinado problema. O processo criativo, ele tem vários estágios, né? Que o primeiro é a percepção do problema, que é o primeiro passo no processo criativo e envolve o sentir do problema ou o desafio, a teorização do problema, depois da observação do problema, o próximo passo é convertê-lo em um modelo teórico ou mental, depois ele vai considerar e ver a solução, né, desse problema. Este passo caracteriza geralmente pelo súbito insight da solução, aonde ele chega à solução. Depois ele produz a solução. A última fase é converter a ideia mental em ideia prática. É considerar a parte mais fácil, no estilo 1% de inspiração e 99% de transpiração. Aí, o quinto estágio é produzir a solução em equipe. Fase comum que ocorre nas empresas, organizações, quando precisam diagnosticar ou então superar um problema. Ou inovar produtos, serviços, processos. Né? A criatividade tem muito a ver com a flexibilidade cognitiva. Né? Eu acho que a flexibilidade cognitiva ela vem até em primeiro plano, para depois vir a criatividade. Né, Érica? É um pré-requisito aí para a criatividade, essa flexibilidade cognitiva, né? Porque se você não tem flexibilidade cognitiva, você não abre para criar, né? Você não abre para criar. Não tem como ter a criatividade. Você fica intransigente, aí você não cria, não dá uma ideia para o novo. Mas assim, depende da situação, depende do que a gente está falando, né? Se a gente, por exemplo, falar de tomada de decisão e criatividade, por exemplo, numa hora que você tem que escolher qual apartamento você vai comprar. Vamos dar um exemplo assim, né? É uma função executiva, eu tenho que escolher qual apartamento eu vou comprar. Então, a tomada de decisão vem antes do que eu vou criar, porque eu vou comprar e depois eu vou ver como eu vou decorar, ou eu vou ver como eu vou pagar. Tem gente que compra e depois que vai ver como vai pagar. É um exemplo esquisito, mas tem gente assim, eu conheço. Então, assim, as funções executivas não tem como a gente falar essa é mais importante que essa. Associar. Não. Então, mas a criatividade, ela tá muito junto ali com a flexibilidade, né? Isso. Bem junto as duas. Elas estão todas juntas. E assim, não tem como eu falar essa vem primeiro, essa vem segundo. Elas estão todas juntas, exatamente como você falou. Como que você vai criar se você não tem flexibilidade? Se você é intransigente, você não abre para o novo, não cria. Não, agora, não eu só como. queria falar o seguinte, a criatividade hoje já tem várias universidades estudando o cérebro criativo. E a música, ela estimula o tempo todo a criatividade. A musicalidade, ela vai pedir o posicionamento do aluno, o posicionamento do participante, do estudante, para determinada atividade. Ela vai pedir, por exemplo, a interpretação, a própria interpretação do instrumento. Tem que ter criatividade. Por mais que o ritmo esteja ali, cada um interpreta aquela peça conforme o seu eu. E isso é criatividade. E aí,
uma coisa que eu sempre costumo falar para os meus alunos, para os estudantes, eu sempre costumo falar para o Emanuel desde pequenininho. Olha, todo livro que você lê, a sua criatividade aumenta pelo menos 2%. Por quê? Porque cada leitura que você faz, cada atividade, por exemplo, com música instrumental, que são atividades que associam exatamente a toda a área pré-frontal, a área da imaginação, a área da subjetividade. Quando o menino escuta, por exemplo, Bolero de Ravel, aí um fala assim, ai, professor, eu imaginei um monte de gente lá da AMAN, os soldados da AMAN, marchando. Aí o outro fala assim, ai, eu imaginei um grupo de índio tocando tambor. A mesma melodia. Mas cada cérebro cria, a partir da imaginação, situações completamente diferentes. Quando a gente lê um livro, quando a gente faz uma atividade com uma música que não tem letra, uma música instrumental, quando a gente improvisa uma peça no instrumento, a gente está irrigando a área da criatividade. Aí você vai falar para mim, por que criatividade é tão importante? Porque se eu sair ali fora e trupicar e cair de cara no chão, eu preciso da criatividade para saber como eu vou levantar, quem vai me levantar, quem vai me levar no hospital. Criatividade ela é constante na vida da gente. Ela é constante. Não é só para a área comercial, não é só para a área de mercado, não é só para a área profissional, não, gente. Meu marido foi embora, e aí? É criatividade. Acabou o ovo e eu quero fazer um bolo. E aí? É criatividade. Eu sou mestre para fazer essas coisas na cozinha. Acabou a manteiga. E dá certo, alguns dá certo. Então, assim, o tempo inteiro você tem que ter criatividade para sua vida, para resiliência. Nem tudo na vida da gente sai do jeito que a gente planeja. Eu preciso ter criatividade para refazer, para me reestruturar, para eu poder retomar as rédeas da minha situação. E a criatividade é a função responsável por isso. Como a Rose leu, a criatividade, ela tem os passos lá, que é a percepção do problema, até para perceber o problema, se o indivíduo é criativo, ele percebe diferente. Vocês já viram uma pessoa que não consegue ver possibilidade numa situação? Por exemplo, vou falar uma coisa simples do dia a dia, a morte. Tem gente que fala assim, nossa, se meu marido morrer, eu vou morrer junto, eu não consigo viver sem ele. Ela não consegue criar uma possibilidade de viver sem aquela pessoa. A criatividade, ela traz outras possibilidades. Não, se meu marido morrer, eu vou sofrer muito. Vou chorar, vou ficar de luto uns 2 anos. Mas depois a vida vai continuar. Por mais que eu fale isso da boca para fora, é uma forma de criar uma outra possibilidade de sobrevivência. Quando ela falou lá, teorização do problema. Gente, tem gente que não sabe organizar o problema. O problema da vida, o problema da matemática, o problema do mix. Amor, você tem 5 instrumentos musicais. Como nós vamos montar parcela a parcela de soma e total? Ele não consegue perceber que ele pode colocar som do tambor mais o som do chocalho que vai dar. Ele não consegue perceber que ele pode... Primeiro, o que eu vou pensar primeiro? Vai ser como o instrumento toca? Vai ser qual instrumento que eu vou escolher? Vai ser a operação matemática que eu tenho que fazer? Ele não consegue organizar. Então, a criatividade ela vai trazer essa teorização do problema. O meu problema agora é esse. E aí entra até a questão dos distratores. Olha, eu tenho que ver uma solução para esse problema. Aí toca o telefone. Não, agora eu não posso atender telefone, agora eu tenho que pensar nisso. Também faz parte da criatividade. Lá quando ela fala, considerar, ver a solução. Às vezes a solução que eu quero não é a solução que eu posso dar. Está fora do meu alcance. Como que eu faço para ir para a Turquia?
Não tem dinheiro agora. Senta e chora. Depois levanta e vai trabalhar e vai juntar seu dinheiro. Então, essa questão da criatividade e essa produção de solução em equipe, gente, o trabalho em equipe é maravilhoso. Jamais essa live ia sair do jeito que saiu se fosse só a Érica. Eu, a Rejane e a Rose, desde ontem estamos trabalhando nessa live. Tivemos uma reunião, tivemos tarefa, hoje de manhã cumprimos a tarefa, né? Então, assim, não tem como, né, a situação da criatividade está desconectada com a problematização. A criatividade ela vai estar o tempo inteiro pulsando quando o problema surge. E isso para uma vida prática, não é só para matemática, não. Uma vida prática. A matemática financeira, um outro exemplo legal, matemática financeira, matemática da casa da gente. Olha, esse mês eu tenho que fazer isso e isso. Como que eu vou fazer com o meu salário? O que é prioridade? E se eu fizer um bico ali? Então acho que dá. Entende? A criatividade ela está o tempo inteiro ligada com as outras e ajudando nessa organização, nessa tomada de decisão. Porque quem não cria só copia. E aí isso é de extrema responsabilidade do professor, né, gente? Isso é de extrema... Você estimular o seu aluno a ser criativo é uma coisa muito séria. Principalmente quando o professor não é criativo. Ele tem que buscar ser. Né? Eu conheci uma professora que ela era ótima na cópia. Ela fazia curso e ela anotava tudo. O que o cara falou. E chegava lá, colocava a mesma coisa para os alunos, tudo engessadinho. Aquilo não fluía. Os alunos tinham interesse, porque aquilo não tinha nada dela. Quando é criatividade, a gente tem subjetividade, tem a cara da pessoa. Né? O mix potencial tem a cara da Érica, tem a cara da Rose, tem a cara da Rejane. De repente, se o mix potencial for com o japonês lá no Japão, com a cultura completamente diferente, não vai fluir, não vai dar certo, porque são outras pessoas. A criatividade tem a ver com o seu eu. Eu criei aquilo, tem uma cor que parece com você, eu vou falar assim, uma cor, né? Então, a criatividade ela está extremamente ligada à tomada de decisão, à fluência, à categorização. Como a Rose falou muito bem, é um mix, é tudo junto misturado, não é separadinho. Então, agora, Rose, vamos continuar, que já são 10:50 e o nosso tempo limite, né, amiga? Vamos lá. Vamos lá. A atenção, né? Agora a gente vai falar da atenção. Isso. Aí, o que não está aí no slide, né? Aquele slide onde está o Wally. Aquele jogo. Aquele jogo, né? Ali mostra uma habilidade, quando você olha ali, a habilidade de concentração da atividade mental sobre um objeto determinado. Né? Porque ele está ali com a lunetinha, ali tentando achar aonde está o Wally dentro de um monte de outras pessoas. Ele colocando a sua concentração em uma coisa só. Isso é a atenção, é essa habilidade, né, de concentração da atividade mental. Né, Érica? Isso. E assim, é importante a gente falar que para aprender a gente precisa da atenção voluntária. E a atenção voluntária, ela é composta de 3 tipos de atenção, que é a seletiva, que é essa aí que o slidezinho está mostrando, que ele seleciona, né, lá, ó, o menininho olhou para a borboleta, em vez dele colocar a bolinha lá no jogo, foi parar lá na janela. Ele selecionou o foco de atenção. O outro menininho que está no gol, em vez de ele prestar atenção na bola, o que ele selecionou? Ele selecionou olhar a florzinha, e aí fez gol, né? A atenção dividida, que é aquela atenção que tem uma que é automatizada,
e tem uma que é a do foco. Então, por exemplo, para a gente dirigir um carro, a gente tem que estar prestando atenção na rua, né, no sinal, mas ao mesmo tempo a atenção do seu pé, se você vai colocar na embreagem ou no freio ou no acelerador, ela está automatizada. Então, existe uma atenção dividida. E essa sustentada, que é o quê? É a capacidade de você permanecer com foco de atenção. E gente, o principal é o que a gente, às vezes, exige do menino um tempo de atenção muito grande, que biologicamente não está dentro da possibilidade dele. Então, você pegar um menino de 7 anos, 6 anos, que está lá no primeiro ano do ensino fundamental e querer que ele fique 4 horas prestando atenção e aprendendo matemática, é um absurdo, porque biologicamente ele não vai ter isso, né? Então, essa atenção, a musicalidade, ela vai trabalhar. Na nossa atividade, teve atenção dividida? Vamos perguntar isso, que fica legal também, né? Teve atenção seletiva na nossa atividade lá do início da live? Teve? Teve. Vocês não tinham que prestar atenção à hora do número que a Rose ia falar? Então, dividiu a atenção. Cantava a música e prestava atenção na proposta. Quando a atenção dividida, eu não tive que tocar e cantar e olhar para a lente e prestar atenção no que eu estava cantando, eu estava dividindo a minha atenção. Meu foco estava na Rose, porque ela ia falar o número das palmas. Tinha atenção sustentada? Sim, foi o tempo que a gente fez a atividade. O tempo todo mundo prestou atenção, senão não ia cantar, não ia fazer, não ia bater palma, não ia bater o pé. Então, os 3 tipos de atenção, eles têm que ser estimulados, sim, porque elas é que fazem o estrutural da atenção voluntária, a atenção que nós precisamos para aprender algo abstrato, tá? Próximo, memória, né? O que vai envolver a memória, Rose? A aquisição da informação, o processo de codificação, a impressão, a percepção, o armazenamento, que é o processo de consolidação, né, dessa informação. Isso. E a recuperação ou evocação, é o processo através do qual a informação é localizada. Exatamente. Porque o que acontece? A nossa memória de trabalho, a gente recebe, né, a informação, a gente armazena ela, depois, num tempo futuro, a gente vai lá, se precisar daquela informação, a gente vai ter ela lá armazenada na nossa mente, né? Isso. E ela é super importante para ajudar a organizar as nossas memórias, né? Imagina o seguinte, lá na nossa cabeça tem um grande arquivo de tudo. Tem um arquivo, né, na nossa cabeça, de tudo. Desde que você... o nome de um lápis, até o YouTube, né? O que você fez no dia anterior, o que você comeu, quem são seus amigos, enfim, todas essas informações ficam guardadas na nossa mente. Aí tem áreas específicas onde essas informações vão ser guardadas e vai classificar essa informação e decidir para qual arquivo ela vai. Uhum. Para onde ela vai, qual arquivo que ela vai. E também ajuda, né, a gente a manter algumas informações em stand-by para depois a gente poder organizar e armazenar a memória de trabalho ou então a memória operacional. Porque no livro aparece muito a memória operacional, né, Érica, quando se trata de memória de trabalho ou operacional. As duas são a mesma coisa. Isso, a memória de trabalho é essa que a gente mantém a informação viva por um curto espaço de tempo. Então, por exemplo, eu fazer 10 mais 20 é igual a 30, quando eu falo 20, eu tenho que estar com 10 ali piscando.
piscando. Tem que estar com 10 mantido ali para eu poder pegar o 20 e juntar com 10. Para eu poder dar o resultado. Memória de trabalho é essa que você às vezes fala assim, qual que é seu telefone, hein? Aí você fala e eu disco, e depois que eu falei com você, eu não lembro mais qual é o número. Por quê? Mantive ali enquanto eu precisava dela. Depois, se eu vou jogar para memória de longo período, é outra história. Mas a memória de trabalho é aquela que você precisa ali naquele momento, naquela hora, para realizar uma determinada situação. Na matemática, ela é imprescindível, senão a gente não consegue fazer o cálculo mental, né? E aí, gente, a nossa última função executiva, controle inibitório. Que o Barclay fala, né, que é a habilidade de quê, Rose? De inibir as respostas, né, tendenciosas, quer sejam elas que interrompam o curso eficaz de uma ação, ou quer ser que esteja em curso. Né? O controle inibitório, ele fala da nossa capacidade de frear os estímulos, né? Tanto os estímulos distratores, né, que a gente tem. Então, pensa assim, numa habilidade bem próxima, né, Érica, à atenção seletiva, né, o controle inibitório. Exatamente. Vamos supor, enquanto a gente está aqui assistindo essa live aqui, a gente está tendo que inibir as outras coisas que estão ao nosso redor. Né? A gente está tendo que inibir barulhos, pensamentos, né? Para a gente poder estar conseguindo prestar atenção na live. Isso. E o controle inibitório também é extremamente importante a gente pensar nele quando a gente pensa da criança, né? Na hora do aprender. Às vezes, principalmente quando a gente vai trabalhar a musicalidade, que a gente traz os instrumentos musicais, qual é o ímpeto? Se você distribui para o adulto, eu não consegui ainda trabalhar com adulto que pega um chocalho e fique quieto esperando você distribuir os instrumentos, gente. É natural isso, você tchá. Quando você vê, aí você, gente, peraí, vamos fazer silêncio? Agora, vamos combinar? Né? Então, assim, várias situações que se você for seguir o seu impulso, seguir o seu natural desejo e processo, você não consegue viver em sociedade. O controle inibitório, ele é uma retração de uma situação que é quase que impulsiva. Então, por exemplo, quando eu canto Dó, Ré, Mi, Fá, naturalmente você vai Fá, Fá, Dó, Ré, porque na memória isso já tá. Então, Dó, Ré, Mi, Fá. O que é o controle inibitório? Eu segurar. É aquela atividade do chapéu? O meu chapéu tem 3. É o controle inibitório. Às vezes a gente não consegue. É o vivo e o morto. Vivo, morto, vivo, morto, vivo, morto. Quando você repete, a pessoa, né? Então, assim, esse controle inibitório é você controlar um impulso que é praticamente natural, que é praticamente automático. E essa função executiva, para a aprendizagem, ela é extremamente importante, porque eu preciso, por exemplo, conter a minha mão para prestar atenção no que o outro está falando. Eu preciso conter minha mão para não tocar um instrumento antes da atividade. Eu preciso conter o meu corpo sentado para me manter na sala de aula. Então, assim, o controle inibitório, ele tá extremamente presente em todo processo educacional, porque você tem que controlar algo que é automático, né? A autorregulação é o que? A criança controlar para poder tomar decisão, para poder ver outras possibilidades, poder criar outras hipóteses. Você tem que inibir alguns pensamentos que são praticamente automáticos, né? E, Érica, uma coisa que a gente vê evidenciada lá nos bebês, né? Falando lá do começo dos bebês, a regulação das mamadas. Ali você já está trabalhando o controle inibitório da criança. Você está colocando de 3 em 3 horas. Então, o pediatra fala, amamentar, disciplina.
Então, ali você já está colocando controle inibitório nela. Então, isso é trabalhado desde lá de bebê. E é fácil, muito importante, né? Igual a criança, está lá na pré-escola. Bateu o sinal do recreio. As crianças, o que elas vão fazer? Sai tudo correndo ao mesmo tempo. Se você não tiver aquele controle, tem que inibir. Não, tem que esperar, né? Tem a hora para tudo. É assim que a gente trabalha esse controle inibitório aí com as crianças, né? Isso aí. Através da são disciplina. 9h05, né? O nosso combinado era até 8h30. Porém, contudo, todavia, tudo tem um lado bom. Eu acho que foi maravilhoso. Eu amei fazer essa live com vocês. E acho que a gente vai precisar fazer uma específica de atenção, uma específica de controle inibitório e uma específica de memória. Que são o assunto é muito amplo, né, Érica? Que são as muito nossas grande, três funções executivas de pilares do mix potencial. E que conforme a gente vai estudando o livro, a gente pode marcar também, né? Até com outros colegas, chamando para a gente estar fazendo essa relação com a prática do mix, com a musicalidade matemática, que eu acho que também vai ficar bacana. Então agora vamos deixar a Rejane finalizar, porque ela é mediadora e eu e você não paramos de falar. Bom, mas eu acho que todo mundo curtiu muito, né? Esses assuntos são extremamente importantes e a gente agradece assim pela participação no chat de quem pôde estar contribuindo ou com a pergunta ou com alguma observação. A gente quer lembrar de você deixar o seu like aqui, se você participou da nossa live, né? Boa e lembrança. Que você também possa compartilhar, né? Ou aqui a nossa página no YouTube, nosso canal do Mix Potencial. E a gente agradece também a Érica, agradece a Rose pela essa oportunidade de discutir assuntos tão relevantes para a área educacional e também, pelo que a gente pôde perceber, não só para a área educacional, mas para a área da vida, porque tudo é aplicado na nossa vida, no nosso dia a dia. Então, nós queremos deixar aqui nosso boa noite a todos. Muito obrigada pela presença, pela participação. E vamos aguardar ansiosamente a próxima live aqui do canal. Boa noite a todos. Boa noite. Boa Eu gostaria noite. de deixar o convite, não posso deixar de falar. Essa semana que vai entrar, nós temos 2 lives. Uma na quarta-feira sobre altas habilidades, superdotação, com a mestre no assunto Ana Maria Linhares, a nossa Aninha querida. E no sábado nós temos uma live com a Camila Martins, professora do 2º ano do ensino fundamental, que vai falar sobre o mix potencial com a turma do 2º ano do ensino fundamental. Então não percam, não deixem de estar presentes, porque eu tenho certeza que também a contribuição será de muita relevância para todos nós. Rose, um beijo no seu coração, muito obrigada. Rejane, um beijo no seu coração, bem apertado, muito obrigada por tudo. Eu que agradeço, Érica, pela oportunidade. Rejane, boa noite. Foi um prazer boa noite para vocês. Conhecer. O prazer é todo meu. Prazer te conhecer. Estou muito feliz de ter conhecido uma pessoa tão bacana como você, tá? Érica, obrigada por oportunizar, né? Isso. Boa noite a todos, tá? Obrigada. Um abraço, boa noite. Abraço, boa noite. Boa noite. Boa noite. Foi um prazer conhecer.